Essa aqui é a planilha de notas de vocês, tá? Como é que eu encontro esse link? Para simplificar, eu vou fazer um único PIN aqui no PIN fixar. Lá no Telegram. E aí eu coloquei os links lá. Link da planilha de notas, link da playlist do YouTube, link para vocês enviarem aquela atividade do perfil. Tudo aqui dentro do perfil. Como é que a planilha funciona? Ela está atualmente aberta, livre para a edição de todos vocês. Então vocês vêm bem aqui e vão colocar o e-mail de vocês, do Gmail, porque aí eu vou vincular para que a planilha seja editável para esses e-mails, para evitar a pessoa chegar e sem querer, apaguei tudo. Entendeu? Pode até apagar, mas como vai estar vinculado ao seu e-mail, eu sei quem apagou. Tá? E se por acaso o seu Telegram é um nome que não é o seu nome, tipo Gato Cheiroso 52, para eu saber que você é o Gato Cheiroso, você coloca aqui um comentário com o seu login do Telegram. Só se por acaso o seu login do Telegram não bate, né? Tudo bem? Só isso. Aqui no nome já tem o nome de vocês. E como é que vocês vão marcar a planilha? Se você entrega a atividade, você coloca 5 dizendo o que fez. Por exemplo, o Breno está aí. Breno, você mandou a atividade no perfil? Então você vem aqui, pups, bota o 5. Tá vendo? Aí o Breno vai lá e fez aquele desenho que eu pedi para fazer na semana passada para hoje. Que era o desenho livre, né? Aí ele vem aqui, coloca o 5, clica com o botãozinho direito, inserir link. E aí coloca o link para o desenho que ele fez lá no P5. Que vai direto para a atividade. Porque aí basta eu clicar no link que já abre a sua atividade. Eu não tenho que ficar procurando. Facinho, né? Moleza. Então a gente vai poder ver os desenhos uns dos outros, admirar o trabalho de arte dos coleguinhas. E é muito simples de editar. E automaticamente, conforme você vai fazendo, marcando aqui, a sua nota proposta vai gerando aqui. Lembra o que é a nota proposta? É a nota provável que você vai ter quando terminar a disciplina. Aí eu fiz essa daqui também. Aqui, 10. Estou com 10 na disciplina. Se acabasse hoje, eu ia passar com 10. A planilha é essa. Moleza, né não? Bora lá. Vai 0 a 5. 0 a 5. Depois eu explico como é que a gente pontua a entrega atrasada e outras coisas. Trabalho incompleto, mas por enquanto é ou fez ou não fez. Tudo bem? Sucesso? Nós paramos. Vocês querem mostrar alguma atividade que vocês fizeram de ontem para hoje? Eu tô só com a dúvida, meu, que eu não tô conseguindo fazer a bola sair do início. Desculpa, eu estou na bege. Diz. Dúvida decorando, tá? Pode ligar agora? Tem uma parte no código aí. Apaga, ué. É o que parece que muito me lindo, assim. Não, É lá pra mim que não vai pra frente. Bora lá, vamos lá. Vamos seguir. Planilha vista. Eu vou ver mais 2 atividades, 2 ou 3 atividades aqui. E a gente vai começar a brincar com os conceitos que nós vimos essa semana. Então, essa semana a gente só vai trabalhar com posicionamento e com if. E com RAM. Posicionamento, if e RAM. O que é que a gente tinha... Nós paramos onde na semana passada? Ontem, né? Foi aqui no 12. Como mostrar uma bola... Como usar o if. Tudo bem. A gente tinha esse modelo bem aqui. Uma variável... E a variável controla a posição da bolinha. A posição da bolinha vai incrementando. E aí a bolinha sai. Só lembrando, me perguntaram hoje, professor, por que é que
eu tenho que criar essas variáveis aqui fora. Por que eu não posso criar dentro do setup e dentro do draw? Ele me fez essa pergunta. Qual é a resposta? Porque você tem que aproveitar vai voltar para o O que é criado dentro da função reseta a cada vez que a função termina. Então ela não sobrevive. Para que a variável mantenha o seu valor quando a função terminar, então eu tenho que criá-la onde? Lá fora. Tá? Isso aqui foi o primeiro conceito. Exatamente. Ó, tudo bem, você está pensando na bola. Pensa na função. A função setup é executada quando? Não, a setup. Você tem duas funções que você está criando. Uma é a setup e a segunda é o draw. Quando é que a setup é chamada e quando é que o draw é chamado? Perfeito, uma vez. Ou seja, ele começa no começo, do início, a executar a setup. Aí faz a linha 5, cria a tela, faz a linha 6, desabilita o risco da borda e termina o setup. Isso que eu chamo de terminar. Não está relacionado à bola, à função. Se eu tivesse criado alguma coisa aqui dentro, por exemplo, seja largura igual a 400, seja a altura igual a 400, e eu criasse isso daqui como largura e altura, vai funcionar? Vai. Consigo acessar a largura e a altura daqui de dentro? Lá no draw eu consigo acessar a largura e a altura? Não. Por quê? Porque a variável só existe no escopo que ela é criada. Onde é que a largura e a altura estão sendo criadas? Dentro do setup. Saiu do setup e elas desaparecem. Se elas desaparecem, eu não consigo utilizá-las aqui. Se eu quero poder utilizar a largura e a altura aqui embaixo, para onde é que eu tenho que mandar essas duas? Para cá. Agora sim. Eu consigo usar no setup, consigo usar aqui no draw, consigo também. Segunda coisa que eu percebi que muita gente, que as pessoas não prestavam atenção, que é uma coisa que a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Tinha todo tipo de jeito de escrever código. Tinha espaço aqui, espaço no final. Às vezes não separava aqui. Outras vezes. Funciona. Funciona. Fica feio, tudo bem? Então, é uma prática que a gente vai adquirindo. Quando você estiver escrevendo seus códigos, fique pensando, será que eu estou usando a formatação certinha? Então, respeitar os espaços, as funções, elas são coladinhas. Os abraços, né, que são os parênteses, abraços apertados. Tá vendo? Não pode fazer assim, né? Isso é uma pessoa muito infeliz, nunca foi abraçada na vida. Tudo bem? Abraços apertados. Mas as chaves são separadas. As chaves são separadas. A mesma coisa dos operadores. Esse igual é o que a gente chama de operador binário. Binário é tudo que relaciona duas coisas. Então, esse daqui está juntando, está relacionando 400 com esse lado. Então, não faça isso. Não grude as coisas. Funciona? Sim. Funciona. Nem tudo que funciona você deve fazer. Eu posso pedir para minha esposa fazer o jantar, carinhosamente, ou apontando uma arma para ela. Funciona. Funciona, mas nem tudo que funciona deve ser feito. Né? Ok. Tá bom. Espaçamento. Segundo conceito que... Abram o código que vocês fizeram. Vai, abra aí no P5, que eu vou pedir para o coleguinha olhar o código de vocês, tá? Eu quero que vocês olhem se ele está respeitando a indentação. Tá vendo aqui, ó? Isso daqui é o que eu chamo de indentação. Tá vendo?
Indentação é o processo de as linhas começarem no canto correto. A indentação ela está relacionada ao escopo, ou seja, onde aquele elemento está. Começa a função, começa um escopo. Começa um escopo, a gente dá um nível de indentação. Indentação você não faz com o espaço, para você não ter que ficar calculando quantos espaços você tem que dar. Indentação você dá com o tab. Uma pessoa pergunta, professor, o que é o tab? O tab é aquelas setinhas que ficam do lado do quê? Que você nunca usou na vida. Olha aí pro teclado. Tá vendo? Olha, professor, é porque o meu eu nunca usei, só usei o computador agora. Então, para você acertar e não errar, você quer dar o espaçamento, você dá um tab. E aí o tab já vai colocar ele no nível certinho. Então, se acostume a usar os tabs ao invés de ficar tentando... Ah, peraí, deixa eu só ver onde é que ele fica. Ah, eu acho que eu dei demais, entendeu? Então, você dá em níveis de tab. Escopo, 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 escopo. Então, shift tab você puxa tudo de volta. Volta, volta, volta. E aí a gente vai alinhando as coisas. Você abriu um escopo, um nível. Quem é que também está abrindo escopo aqui? O if. Abre o outro escopo, então eu dou outro nível. Então, se a coisa estiver aqui, está errada. Ela não está embaixo do if, ela está dentro do if. Mesmo que funcione, não é porque funciona que você deve fazer. Ok? Tudo bem? Então, olha aí para o seu código e veja se o código tá certo, tá tudo. Pega o código que vocês trabalharam. Olhe para o código do seu colega também. Que às vezes a pessoa não enxerga, né? Não, professor, tá lindo. Tá assim. Olha aí para o código do seu colega e se tiver torto, você carinhosamente mostre para ele onde está torto. Seu cego, olha aqui, tudo torto, carniça. Carinhosamente, tá? Olha aí o código do seu colega. Olha aí, veja se tá reto. Se tiver torto, você dá gentilmente, carinhosamente. Seu cego. Então, ó, usa o tab, ele vai estar dentro das guias, dentro dos alinhamentos. Veja também a escrita, se ele está respeitando os espaços, se ele está colocando espaço entre os operadores, ó, espaçozinho aqui, espaço no mais, espaço depois da vírgula. Beleza? Vamos lá. Não. Beleza. Falamos de escopo, alinhamento, indentação e regra de escrita. Bora lá. Muito bonito o coraçãozinho. Ah, como ficou legal. Vamos lá. Vamos só fazer algumas revisões do que a gente viu. A gente vai começar com a prática a compreender linguagem natural como código. Por exemplo, o que é que significa, em termos de código, o que é essa borda? Essa bordinha é o quê? Y igual a quanto? Calma, de novo. O que é que todos os elementos dessa borda aqui têm em comum? A borda aqui, ó. Todos eles têm o quê? Mesmo x. X igual a quanto? 0. Beleza. O que é que significa essa borda de cima? O y é igual a 0. Essa borda da direita?
X é o máximo. E a borda de baixo? O Y é o máximo. Então vamos começar do zero, tá? Vamos começar só criando uma bolinha no centro da Terra. Vamos criar uma bolinha aí no centro da Terra. Eu vou criar aqui no meu código, vou começar um código novo. E é importante algumas coisas. Primeiro, pare de ficar copiando e colando, pelo menos no começo, para que os seus dedos se acostumem a escrever código. Parêntese, fechar as coisas, abrir, escrever o nome das funções certinha. Porque se você ficar o tempo todo copiando e colando, quando você precisar escrever um frame rate, um create, alguma coisa assim, você não vai lembrar que aquele C é maiúsculo, que aquilo ali é minúsculo. Então, escreva o seu código do zero, tá? Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Deixa eu aumentar. Se eu quero criar no centro da tela, eu vou criar uma variável para o x e uma variável para o y. Eu vou chamar de 200 igual a 200. Beleza? E agora eu vou desenhar a bolinha no centro da tela. Vou dar um elipse x, y, 50, 50. Será que foi? Beleza, eu tenho uma bolinha aqui no centro da tela. Criei essa bolinha. Oi. Claro. Vamos lá, próximo passo. Eu quero que aleatoriamente a minha bolinha comece a se mover. O que é que a gente pode fazer? Aleatoriamente, se eu quero que a minha bolinha se mova, eu tenho que alterar quem dela? O X e o Y. Então, para ela se mover aleatoriamente, eu poderia alterar o X e Y. Então, como é que eu posso fazer essa alteração? X recebe X mais... Se eu colocar X mais 2, o que é que vai acontecer? A cada frame, ela vai estar indo para onde? Para a direita. De forma constante, porque ela sempre vai estar aumentando de 2. Tá vendo? Então, sempre para a direita. Então, vamos começar a pensar assim, ó. Conceitualmente, o que altera a posição é a velocidade. Ok? Então, tudo que altera a posição a gente poderia chamar de velocidade. Então, vamos pensar que a nossa bolinha tem velocidade 2, ou seja, ela está indo para a direita. E se fosse menos 2, ela estaria indo para onde? Esquerda. Só que ainda de forma constante. Tudo bem? Como é que eu faço para eu gerar um número que vai de menos 2 até 2? Faço um random, mas que vai de quanto a quanto? Menos 2 até 2. Então, algumas vezes vai ser menos 2, outras vezes vai ser 2, outra vez vai ser 1, outra vez vai ser menos 1, outra vez vai ser 0. Quando for 0, a bola não se mexe. Quando for 1, ela vai um quadradinho para a direita. Quando for menos 1, ela vai um quadradinho para a esquerda. Então, você acabou de criar uma bolinha com Parkinson. Faça a mesma coisa no Y. Faça a mesma coisa no Y aí no seu computador, vai. Dê um range aí para a gente alterar o Y. Altere o X e o Y.
Pode fazer assim, ó. Só cuidado com o cabo é colado, então não dá para colocar. Vai dar. Agora sim, gente. Pois é, a mesma coisa eu vou fazer pra ti, tá? Tu tá usando isso aqui ou não? Talvez até ajude o pessoal que tá lá atrás, né? Deixa eu tirar. Eu vou ficar aqui com esse computador deitado. É. Pra que essas carnes aí atrapalhando a vista, né? Você já Vamos lá, pessoal. A gente tem 1 hora pra gente ir evoluindo passinho por passinho. Então, vamos lá. Conseguiu fazer no Y? Então, Y recebe... Hã? Não é pra tipo, repetir isso aí, só que no Y. Pode, mas lembra que... O meu, depois do meu, vai tipo perdendo muitas circunstâncias. É porque é aleatório. Você não dá pra controlar pra onde ela vai. Se ela vai pra esquerda, pra direita, pra cima ou pra baixo. Porque é aleatório. Vocês querem entender mais sobre a aleatoriedade, vocês leiam O Andar do Bêbado. É um livro muito legal sobre... explicando o conceito de aleatoriedade, né? De uma forma bem legal. Então, vamos lá. Por etapas. Se eu quisesse que ela andasse mais rápido, eu mexia onde? Não, esquece frame rate. Da quantidade, né? Ao invés de ser de 2 a menos 2, eu poderia fazer de menos 20 até 20. Menos 20. Tá travado aqui. A bolinha cafeinada, comparsa. Ok. Vamos por partes. De novo, continuando. Pensar em conceito. Conceitualmente, a nossa bolinha ela tem uma posição e a gente está dando a cada rodada para ela uma mudança, uma variação nessa posição, que é dado por essas duas linhas aqui. Existe uma forma compactada de a gente escrever esse x recebe x mais, que é assim, ó, x mais igual. Então, o mais igual é a mesma coisa de x recebe x mais. E esse mais igual, ele vale para todos os operadores. Se fosse por acaso aqui y menos, como é que eu escreveria? Y recebe menos igual. Mesma coisa por vezes. Vezes igual, dividido igual. Funciona para todos os operadores. Então a gente tem a nossa bolinha aqui. Vou botar mais lento, tá? Vale-me Deus. Tá. Vamos só olhar lá no OBS se está funcionando mesmo. Foi. Tá. Vamos por partes. Se eu quisesse diminuir a tela, porque minha tela não está aparecendo toda, o que é que eu tenho que fazer? Vou colocar aqui 300 por 300. Ué, a minha bola continua iniciando no começo da tela, no meio da tela? Não. Por quê? Porque aqui tinha 200 e aqui tinha 300. Então vamos fazer assim, vamos começar a criar mais variáveis para deixar o meu código mais legível. Ao invés de usar diretamente o valor aqui, 300, 300, eu vou usar largura e vou usar profundidade. Profundidade para dar a ideia de que o y aumenta para baixo, tá certo? Para a gente poder lembrar disso. Então aqui, ao invés de 300, eu vou usar o quê? Largura. E aqui, ao invés de 300, eu vou usar profundidade. Ué, se eu quero que o x seja metade da largura,
Ou seja, para ele começar no centro da tela. Eu quero que o x comece no centro da tela. Eu quero que seja metade da largura. Não. Eu posso fazer assim, ó. Largura dividido por 2. Porque aí, independente da largura que eu colocar, ele vai sempre gerar o valor certinho. Eu não tenho que ficar mais tentando sincronizar os dois. E o y? Largura dividido por 2. O que é que esse 50 representa? O tamanho da bola, né? Então, que tal se eu, ao invés de ficar usando o número mágico lá embaixo, criar uma variável tamanho? Qual é o sentido disso? Conforme a gente vai fazendo o nosso código, os números eles não começam a aparecer mais aleatoriamente sem significado, eles começam a ter um sentido. Aquele 50 é tamanho. Beleza? Então, se você quiser alterar o tamanho da bola, você não vai lá olhar no teu código os 500 lugares que tem 50 para ter que mudar nos 500 lugares. Você vai mudar apenas onde? Aqui no tamanho. E aí, você começa a ir para um conceito da programação que é dry. Dry em computação significa don't repeat yourself. Não se repita. Oi. Perfeito. Obrigado. Dry é não se repita. Qual é a ideia do dry? Se quando você precisar alterar alguma coisa, você tiver que alterar em vários lugares, o seu código está ruim. Porque você provavelmente uma hora ou outra vai ter que alterar. Você vai ter que contar com a sua mente para lembrar de todos os lugares que você vai ter que mudar. Você vai esquecer de mudar em um desses lugares e o seu código vai ficar dando errado. Então, sempre pensa, ué, se eu quiser alterar isso, eu vou ter que mexer num só lugar? Ótimo. Se não, você ajusta o seu código, cria uma variável, sei lá, fazer alguma coisa, tá? Então, vamos ver o que é que a gente tem de variável. Largura e profundidade. Agora o meu x sempre começa na metade, o meu y sempre começa na metade, e o meu tamanho é 50. O meu código está igual o que a gente tinha. Só que agora a gente melhorou muito uma coisa que antes a gente não tinha, que é legibilidade. O seu código não é só para o computador entender, mas para outras pessoas entenderem. Tudo bem? Então vamos lá, temos uma bolinha louca. Vamos lá, pensar conceitualmente. Eu não quero que a minha bola saia da tela. Ela não está saindo? O que é que significa a bolinha sair da tela? Por partes. O que é que significa a bolinha sair daqui? Sair pela esquerda. Tudo bem, mas pensa na esquerda. O que significa, em termos de variável, que a bola saiu pela esquerda? E o x da bola é o quê? Maior que o negativo, não. Negativo. Maior é por lá. Quando ele vai vindo para cá, ele vai diminuindo, né? Então, quando eu passo a bolinha para cá, se ela veio para cá, é porque o x dela se tornou negativo. Então, se eu não quero que isso aconteça, a gente vai para outra ideia da computação. Tá vendo que o teu x está mudando aqui de forma aleatória desse random? Talvez, por causa dessa conta, o teu x fique fora de onde você quer. Então, aí a gente vai para outro conceito. Numa colisão, que é justamente o que a gente está fazendo, ao invés de tentar impedir que o bonequinho entre na parede, você deixa ele entrar na parede, você deixa o cálculo dele jogar a posição dele para dentro da parede, você identifica que ele está dentro da parede, e aí você faz o que com o bonequinho? Você tira ele da parede. A mesma coisa da bola. Você deixa a bola, entenda, ficar negativa, mas aí você entende, opa, isso aqui eu não quero que aconteça. Então qual seria o nosso teste para saber se a bolinha saiu por aqui, pela esquerda? Se o quê? Se a bolinha Se o x for menor que 0, ou seja, ele saiu pela esquerda, como é que eu conserto ele?
Bota mais. Não, mais simples, né? Como é que eu colo ele na parede? Ele entrou na parede, ou seja, x é menor do que zero. Tá menos 2, menos 3. É só zerar. É só encostar ele na parede. Quer encostar ele na parede? É colocar igual a zero. X recebe zero. O que é que vai acontecer agora? Será que ele vai conseguir sair? Pelo menos por aqui? Não. Por aqui vai? Por aqui não? Porque toda vez que ele se tornar negativo, eu zero. Na próxima rodada, talvez ele vá para lá ou talvez ele tente vir para cá de novo. Mas o que acontece se ele se tornar negativo de novo? Eu zero. Então, assim, visualmente, você nunca vai ver a bola sendo desenhada dentro da parede. Por quê? Porque você não permite que isso aconteça. Então é como se ele encostasse na parede e não conseguisse atravessar. Vai pra lá, Carniça. Pra lá. A bola nojenta. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aumentar aqui o range do Y, do X negativo, para ter mais chance dele vir pra cá. Vai pra lá. Ó, tá vendo? Ele não consegue mais passar. Ué, só que tá estranho, né? Porque, na verdade, ela entra na parede, mas metade dela. E se eu quisesse impedir que a borda dela não passasse, eu tinha que ajustar o quê aqui? O mod. Não, não precisa do mod, não. Então deixa só embaixo do nariz. Ah, não sei. Bora lá. O que é que significa a borda? Pensa na borda. Ela estar aqui é que o X dela é zero. Eu estou desenhando a partir do miolo, né? E o que é que significa ela estar aqui? Hã? Vai lá. Isso daqui é o X0, né? O que é essa distânciazinha daqui, o tanto que ela anda para cá? Isso é zero. É zero, mas é quanto, então? 25, mas por que 25? É metade. Metade do tamanho da bola, né? Metade do tamanho da bola. Só que eu não estou usando a variável, eu não estou usando 50, eu estou usando o quê? Tamanho. Então, o que é que eu escreveria aqui? Se x for menor do que tamanho dividido por 2, x recebe o quê? Como é que eu posiciono ele exatamente na borda? Tamanho dividido por 2. Quer que eu faça o desenho, pessoal, para facilitar? Ó, imagina aqui, ó. Tô sem mouse. Faz de conta que essa é a borda, tá? Deixa eu tirar aqui o modo de linha. Valeu, filho. Obrigado. Ok, então se a bolinha tá aqui, ela estar aqui, significa que o ponto que eu estou desenhando, a distância que ela está de x, é metade do tamanho dela. Então, se isso daqui todo é tamanho, a metade é tamanho dividido por 2. É 25, mas se você aumentar o tamanho da bola. Entende por que é ruim a gente pensar em termos de número? Porque se a tua bola aumentar, tudo quebra. Mas se você pensar em termos de variável, é tamanho dividido por 2. Então agora a tua bola, ó, ela não consegue mais passar da bordinha. Passam para os 4 lados. Tentem fazer aí para os 4 lados. Vai. Vou pegar água. Tô com dor de cabeça. Passam aí para os 4 ladinhos. Ah, porque não consegue, tá bom?
O lance de prender é que vocês vão ter que calcular direitinho qual é a posição que ele toca as bordas, né? Ah, consegue um pouquinho mais. É pra tentar jogar a bola. É, uma coisa. Viu já? Já. Oi. É porque os seus itens estão errados, aí ela está presa. Os itens não estão fazendo sentido, não. O que é essa vírgula? X maxilar, vírgula própria. O que é essa vírgula? Eu não, operador. Agora sim. Vamos lá, pensa aqui comigo. Quem é. Ops. Quem é essa posição bem aqui, onde ele toca a outra borda? Quem é essa posição bem aqui? Seria um todo. Quem é o todo? Largura. Só que você volta o quanto? Volta o raio, né? Então seria largura menos o raio. Ó, para a gente não ter que ficar fazendo tamanho sobre 2, a gente pode fazer assim, ó. A gente poderia criar o raio. O raio, sei lá, vai ser igual a 50, 25. E ao invés de imprimir aqui tamanho, eu vou imprimir 2 vezes o raio. Fica melhor de ler, né? Se você usar um único parâmetro na elipse, ela faz o círculo. Ela usa o mesmo para x e y. Então, aqui seria
Se x for menor do que raio, x recebe raio. O lado de lá seria o quê? Se x for o quê? Maior do que... Quem é isso daqui tudo? Isso daqui tudo é largura menos o raio. Se x for maior do que largura menos o raio, ou seja, se o x passar desse ponto, largura menos o raio, então eu tiro ela de dentro da parede. Como é que eu tiro ela de dentro da parede? X recebe largura menos o raio. Essa é a posição em que a bola toca a bordinha. Vamos lá. Isso aqui tudo é a largura. Lá, meu Deus, sem a caneta é ruim de escrever. Largura. Esse trequinho aqui é o raio. Essa posição aqui em que eu quero que a bola pare é a largura menos o raio. Que é onde eu quero que a bolinha pare. Então agora a minha bolinha não vai mais conseguir ir para a direita. Como é que eu impeço a bolinha de sair por cima? Vamos calcular aqui. Qual é o Y que ela vai estar aqui? Vai estar... O raio, né? É o próprio raio. Então vai ser a mesma coisa do meio. A mesma coisa do X, né? A mesma coisa do X. Só que agora com Y, né? Se Y for menor do que raio, o que é que eu faço? Y recebe raio. Você pode... as chaves, elas são opcionais. O if, se você só tem um único controle, uma única ação. Então, nesse caso aqui, a chave, ela seria opcional. E como é que eu faço o último? Se Y for maior do que... Lá embaixo é o quê? Profundidade, né? Só que eu vou subir mais um trequinho. Seria profundidade menos raio. Se o Y tocar a borda, passar da borda, eu coloco ela em cima da borda. Em cima da borda seria Y recebe profundidade menos raio. Então agora a minha bola não consegue mais fugir. Não importa o quanto que ela tente, ela vai ficar presa dentro do meu quadradinho. Legal? Dá um nó na cabeça ficar fazendo esses cálculos? Ou não? Um pouquinho, né? Tá. O que acontece? Se vocês por acaso errarem a condição, ó aí, ó. Se eu por acaso errar a condição, se Y for maior do que raio, aí ela nunca vai conseguir sair daqui, ela de alguma forma fica presa. Bom? Então, se a condição estiver errada, a bolinha não vai conseguir se mexer direito. Vamos fazer aqui um outro exercício, tá? Tá vendo que a nossa bola tá andando feito louca? E se eu não tivesse ela andando feito louca? Vamos fazer uma coisa mais simples, tá? Sempre mais 2. X mais 2 e Y mais 2. O que é que vai acontecer com a minha bola? Ela anda e ela para. Tá vendo? Por que é que ela tá andando para baixo? O X e Y andando, aí é como se ela estivesse descendo na diagonal, né? Se eu colocar o Y negativo, o que é que vai acontecer? Ela vai para onde? Pra cima. Só que não é para cima, só para cima. Vai ser na diagonal.
Ele vai para a direita, que é o x, e para cima, que o y está diminuindo. Então, ele estaria indo na diagonal. E se por acaso o x também fosse negativo, ele iria para onde? O y é para cima e o x é para a esquerda. Então, ele vai estar indo nessa diagonal aqui. E para ele vir para cá, eu tenho que mudar quem? O x vai ser negativo, porque ele vai para a esquerda, mas o y tem que ser positivo, para ele ir para baixo. Então, ele vem para cá. Então, vamos lá. Quem é que está controlando o x e o y? Esses númerozinhos aqui, concorda? Eles que estão garantindo se ele vai para um lado ou vai para o outro. Então, vamos lá. Se essa é a posição, conceitualmente, quem altera a posição é a velocidade. Então, quem altera a velocidade, quem altera a posição é a velocidade. Então, ao invés de colocar esse número fixo, vamos criar uma variável para elas. Então, vamos chamar isso aqui de Vx, que vai ser 2, e Vy, que vai ser 2 também. E ao invés de simplesmente colocar mais 2, no x eu vou adicionar o quê? No x eu vou adicionar Vx e no y eu vou adicionar Vy. O que é que vai acontecer? A bola vai lá para aqui. Ué, por que ela não volta? Ué, porque ela está presa, né? Ela continua tentando ir lá para baixo. E aí, vamos fazer o seguinte. Se ela tocar na borda, eu quero que ela volte. Eu vou ter que mudar quem se eu quero que ela volte? Quem é que está trazendo ela para a direita? Quem está trazendo ela para a direita? Não é o x, é o Vx. Porque é o Vx que altera o x. Então, se eu coloco mais 2, 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 a bola chega aqui. Se quando ela chegar aqui, eu inverter aquele valor que era mais 2, vai virar menos 2, o que é que vai acontecer com a minha bolinha? Ela estava vindo e aí vai voltar. Qual é a situação em que ela toca essa bola? Daqueles ifs todos. É o if de Paulinha. X menor que raio. X menor que raio. Aqui, ó. Não, x menor do que raio é quando o x está aqui, ó. Menor do que raio, a bolinha está bem aqui. X maior do que largura menos raio é esse daqui, direito. Y menor do que raio é aqui em cima. Y maior do que largura menos raio é esse aqui de baixo. Ó, a bolinha, eu quero que quando ela chegar aqui, ela volte. Então, vamos anotar. Quem é esse daqui? Esse daqui é quem? Menor do que raio. X é o quê? Esquerda. Quem é esse daqui? Direita. E esse daqui? Cima. E esse daqui? Baixo. Então, quando ele tocar na direita, que é esse, eu quero que a velocidade inverta. Velocidade inverter, eu poderia fazer o seguinte, ó. Vx recebe menos Vx. Então, se era 2, vai ficar menos 2. E se era menos 2, vai ficar 2. Ou seja, vai ser o inverso daquilo que tinha. Outra forma de fazer seria o seguinte. Vx recebe Vx vezes menos 1. Se era 2, fica menos 2. Se era menos 2, fica 2. Como é que eu posso compactar esse formato aqui? Assim, ó, compactar, lembra? Vx vezes menos 1 é a mesma coisa que colocar o vezes onde? Nesse ladinho aqui. Essas duas coisas estão dentro do if? Sim ou não? Se eu quero que duas coisas fiquem dentro de um if, o que é que eu sou obrigado a colocar? As chaves. Então, assim, aparentemente, visualmente, parece que as duas estão dentro. Porque a indentação, ela sugere isso, mas logicamente não estão. Porque se você não coloca o controle, o if só aborda uma instrução. Para colocar as duas instruções, eu tenho que colocar quem aqui?
as chaves. Uma chave para cá e uma chave para cá. Ué, por que ele não sai da tela? Porque eu não deixo ele descer, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer ele andar um pouquinho menos. Vx vai ficar 1,5. Beleza, ó. Vamos fazer isso daqui em todas as bandinhas. O que acontece se ele sair pela esquerda? Eu quero alterar o que dele? Se ele tentar bater nessa quina, eu vou inverter quem? Nessa bordinha aqui, ó. Se ele bater desse lado. Quem controla ele assim? É o Vx ou o Vy? X. Assim é o X. Assim é o X. Assim é o Y. Então, a gente veio bem aqui. Ali, quando ele bateu do lado de lá, a gente inverteu o Vx. E se ele bater do lado de cá, eu vou inverter quem também? Vx. E se por acaso ele bater lá em cima? Aí eu vou ter que inverter quem? Lá em cima e lá embaixo. Vy. Vy vezes menos 1. E aqui também embaixo. Vy vezes menos 1. Tá torto. E o que é que vai acontecer agora? Pegar aquelas. Isso daqui é a atividade. É a atividade 15 do Fun Program. Aqui, ó. Bolinha batendo nas bordas, tá vendo? Se abrir a atividade 15, ela vai estar igual, não. Vê se vocês acham a diferença. Porque ela está entrando nas bordas. Ele não tá contando com raiva. Exatamente. Por que ele está entrando nas bordas? Porque ao invés de pensar no raio, ele está pensando no zero. Então, ele só para quando o miolo dela, quando o centro dela bate na borda. Por isso que ela está visualmente entrando dentro das paredes, né? Entrando nas paredes. Um outro comando legal é esse daqui, ó. Print ln aqui no Fun Program. E o que é que ele faz? Todas as vezes que você quer ver alguma coisa, ele está gerando um texto aqui embaixo que não dá para ver muito bem, tá vendo? Então, todas as vezes que eu quero ver alguma coisa, ele está mostrando esse texto. Se eu quisesse fazer isso aqui no P5, eu poderia, mas o comando é diferente. Aqui, como é JavaScript, é o console.log. Então, esse daqui é quem? Ele bateu na esquerda. E agora, console.log, ele bateu na direita. Agora, console.log, ele bateu em cima. E aqui, console.log, ele bateu embaixo. E aí vai aparecer bem aqui, ó. Em cima, esquerda, embaixo, direita. Em cima, embaixo, esquerda, em cima, direita, embaixo. Então vamos ver que coisa legal. O nosso código, ele foi feito pensando nas variáveis. Qual é a vantagem? O valor que eu colocar aqui é para funcionar. Então, por exemplo, se eu colocar uma bolinha de mais raso, 400, 200. Olha aqui como é que vai ficar. Vai ficar achatadinho, ó. Entendeu o poder das variáveis? Se você tivesse feito colocando os números o tempo todo na tela, e você quisesse alterar a tela, você ia precisar refazer todos aqueles números de novo, calcular tudo para metade. Mas aqui não. E se eu colocar... E como ele sempre está começando no meio, eu também nunca tenho que calcular. Vou colocar ela presa, vou colocar ela aqui de 110.
110. Ela não é de 100, são tamanho 100? Ah, eu 50 tamanho 100. Olha como é que ela vai ficar. Presa dentro da telinha. Se eu diminuir o raio, posso diminuir? 10. A bolinha vai ficar pequenininha. Ixi, a bola está sumindo. Como é que eu faço para aumentar a velocidade em x? O que é que eu altero para aumentar a velocidade em x? Qual das variáveis? Vx. Então, se vx... Essa primeira informação foi ele o ponto. Ah, É, 5. Foi? Vamos andar mais um pouquinho no nosso conceito. Bora lá. Olha que legal. Nossa bolinha está pulando, mas a velocidade dela nunca muda. Na verdade, só muda de direção. Mas a velocidade dela nunca muda de valor. O x só tem duas opções. Ou ele vai estar com mais 5, ou ele vai estar com menos 5, Vx, né? Como é que eu faço para ela mudar? Pelo menos que seja um pouquinho em cada frame. O que é que eu posso adicionar nela? Um random. Então eu vou botar, por exemplo, eu quero que a cada frame ela possa aumentar ou diminuir de 1. O que é que eu vou fazer aqui? Vx vai ser o quê? A cada frame eu quero que ela possa aumentar ou diminuir de 1. Vou diminuir aqui 300. Hã? Ó. Lembra, você quer alterar, você pode fazer isso, ó. Random. E aqui, se eu quero que aumente ou diminua de 1, eu posso escrever o quê? Menos 1 até 1. Às vezes vai ser menos 1, às vezes vai ser 0, às vezes vai ser 1. Na vez que isso daqui for 0, ele vai continuar com a mesma velocidade, 5. Se no próximo frame isso daqui for 1, ele vai para 6, vai ficar mais rápido. E se for menos 1, ele vai para 4, vai ficar mais devagar. Então, como é que eu compacto isso daqui? Eu posso escrever Vx mais igual a random. Deixa eu... 200, 250. Vamos ver como é que fica aqui. Eita, a bola... Ó, ela para, né? E aí muda de direção. Ela vai freando. Ué, por que tá diferente? Antes, quando a gente colocava o random, a bola ficava com Parkinson, né? Tremendo magicamente. Por que não tá tremendo direto agora? Não, tudo bem, mas antes, quando eu botava o random, lembra quando eu botava o random na bola? Ela ficava assim, ó. Só que agora eu tá com o random, mas ele não tá. Tá doido aí agora. Para, filho. Ah, tudo bem. Ó, lembra, agora você tem duas camadas. Você tem a direção... Você tem a posição e você tem a velocidade. Quando você altera diretamente a posição, ela fica naquele efeito de teletransporte. Ora está aqui, ora está aqui, ora está aqui, ora está aqui. Só que você não está alterando direto a posição, você está alterando quem? A velocidade. Então ela dá essa sensação de suavidade. Porque, por exemplo, nesse frame a velocidade é 5. Se ele diminuir, no próximo frame a velocidade vai ser quanto? Se diminuir de 1, a velocidade vai ser quanto? 4. Ou seja, ele está vindo para frente, ele vai continuar indo para frente, só que ele vai mais devagar. E se no próximo frame for 3? Aí ele vai mais devagar. E se for 2? Ele vai mais devagar. E se for 1, ele vai mais devagar. E se for 0, ele para. E se for menos 1? Aí começa a voltar. Menos 2, mais rápido. Menos 3, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Até ficar assim. A gente já consegue fazer a gravidade com o que a gente tem aqui.
Eu tenho mais um tempinho. Bora lá. Ah, bora lá. O que é a gravidade, meu povo? O que é que a gravidade faz? Tudo bem, mas ela não só nos prende, mas ela puxa as coisas para baixo. Não é verdade? Ela puxa as coisas para baixo, fazendo com que sempre ela altera, de forma bem explicada, ela altera a velocidade em y. Vamos aqui, ó. Onde é que eu estou alterando a velocidade no y? Qual é a linha que eu estou alterando a velocidade no y? Em canto nenhum, né? Deixa eu tirar essa bola esquizofrênica aqui. Se eu tirar isso, a minha bola vai continuar com o x constante. Beleza? Eu vou mudar o y. O que acontece se eu sempre aumentar o y? Tá vendo? Ó, ela sempre vai aumentar. Ó, a bolinha começa no zero. Parada. Vou começar ela aqui no zero, tá? Como é que eu faço para ela começar parada? Tá aqui, ó. VY recebe zero. Ela começou aqui parada. Velocidade zero. Aí no próximo frame, a velocidade em y vai ser quanto? 1. Então ela se move um pouquinho. E no próximo frame, a velocidade vai ser quanto? 2. Então ela vai se mover um pouquinho mais rápido. E no próximo frame, 3. Ela vai se mover um pouquinho mais rápido. E no próximo frame, mais rápido ainda. Sabe o que acontece quando ela tocar o chão? Ela vai voltar, mas ela vai começar bem devagarinho de novo. Não, ela pega aquela velocidade que ela tinha e inverte. Vamos ver? Ué, é que ele tá preso. Vamos ver lá o que aconteceu no chão. VY mais 1. Cadê quando ele toca o chão? Se Y for... Tá aqui, ó. VY recebe. E VY recebe menos 1. Ué, por que tu não desce, Carniça? Deixa eu tirar o X aqui. Vx 0. VY0. Em cada rodada eu aumento o VY de 1. Ah, o que é que tá errado? Tá ao contrário. Então, ao invés de aumentar de 1, o que foi que eu fiz? Travei o VY para sempre ser 1. Só pra deixar, né? É, foi só para ver se alguém via. Tá vendo aí a bolinha? Vamos fazer ela começar lá de cima, lá do topinho. Como é o topinho? Ela bem aqui em cima. Qual é a posição dela? O X dela é metade da tela, tá correto. E o Y dela? Lá na bordinha. Mas se eu colocar no zero, ele vai perder metade da bola, né? Para ela aparecer toda, eu tenho que colocar ela com qual posição? Com raio. Por que deu errado? Porque ele não sabe do raio ainda, né? Então eu tenho que pegar e ups, raio, filho. Raio. É muito bonitinho. Deixa eu aumentar a profundidade para melhorar o efeito. AdSense. Hã? Parece um joguinho. E vamos botar os... Hã? E como é que a gente coloca o X de novo? Ó? Lembra que o X... É muito bonito. Hã? Saturou, já cansou? Vamos fazer assim, ó. A atividade dessa semana tem muitos conceitos aqui, tá?
Tem outro conceito que a gente não viu, mas é bem simples, que é o conceito de eventos. Que é quando eu quero que uma coisa aconteça só de vez em quando. Por exemplo, eu poderia... sei lá, eu acho que é o número 13, né? Eventos que acontecem de vez em quando. E a conta que ele faz é essa assim, ó. Eu quero com... Tá vendo que tem uma hora que ela fica louca de pedra aí? Eu quero que com 1% de chance ela resete. Ou seja, a velocidade dela em x e y pare. Como é que eu penso em 1% de chance? Eu poderia pensar assim, ó. Vou gerar um número aleatório de 0 a 100. Se isso daqui for menor do que 1, eu tenho 1% de chance. Só se sair o 0. Se eu quisesse com 5% de chance, seria o quê? Menor do que 5. Se isso acontecer, sei lá, eu troco a cor da bola. Como é que eu troco a cor da bola? Seria um fio random 255, random 255, random 255. Só que de vez em quando, só que ela vai trocar, não é o tempo todo, tá vendo? Não é quando ela bater no chão, não é quando bater no teto, é quanto? 5% dos frames. Se eu quiser diminuir essa chance, colocar só 1% dos frames, eu venho aqui e... Bom. E agora vai ser mais... Muda, bom. Ó. Dá pra fazer quebrado. Dá. Que o random ele gera número quebrado. E aí, pessoal, a atividade, eu vou deixar mais uma atividade livre, tá? A atividade é vocês pegarem os conceitos da aula de hoje e brincarem. Tem 1000 coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, uma bem simples. O que acontece se eu tirar o background daqui? Não, eu tirei o background. O que é que vai acontecer? Quando no show que tira a bolinha vai ficar assim repetindo. Se eu tirar o background, eu deixo de apagar o passado. Então, toda vez que ele gerar uma nova bolinha, vai ser por cima de algo que acontecia. Oi? Pode criar, só que você vai ter que fazer tudo que você fez aqui para outra bolinha. Aí as duas ficariam independentes. Porque a gente não tem vetores ainda. Se nós tivéssemos vetores, eu poderia, cada uma dessas coisas, fazer para todas as bolinhas, ao invés de pensar em fazer para essa bola. Não tem repetição ainda. A gente não tem repetição, a gente não tem como guardar várias bolas, a gente só tem como manipular uma bola. Então, olha que legal. Se eu tirar o background... Tá vendo? E se eu tirar o stroke? No stroke. Aí eu vou deixar os... Hã? Ela vai pintando a tela. Não, do jeito que a gente colocou, não, porque ele tá aleatório. Tem, mas cada ideia nova é um pedaço de código. Tudo bem? Então, o desafio é vocês criarem algo, sei lá, a bolinha sair de um lado e quando chegar do outro lado mudar de cor. Ó, olha aqui, assim, qualquer coisa que você invente de diferente dá um resultado diferente. Olha aqui, ó, tá vendo que o fio tá aleatório? E se eu travasse o fio relacionado a alguma coisa? Exemplo, vamos pensar aqui, ó, vou tirar esse if daqui. E aí eu vou travar o fio pensando no X. Ou seja, cada vez que ele desce, o X aumenta. Não, toda vez que ele desce, o Y aumenta. E conforme a bolinha desce, ela vai ganhando um tom maior de vermelho. Então, sempre embaixo vai ser mais vermelho do que em cima. Por quê? Porque o gradiente de vermelho está relacionado ao Y. E aí a gente pode continuar brincando. Ué,
E se o gradiente do verde estiver relacionado ao x? E se o gradiente esse daqui estivesse relacionado a x mais y? Aí a gente começaria a ter um padrão de cores que se repete. Então, sempre que ela anda pelos mesmos lugares, ela vai ter as mesmas cores. Cada nova mudança gera um novo resultado. A gente poderia fazer a bolinha sair, ou resetar, ou sei lá, qualquer coisa. Ou ao invés de uma bolinha. Tá vendo que a gente está tendo um padrão de pintura, né? A bolinha, a cada vez que clica, fazer uma coisa diferente, ou mudar de cor, ou mudar de forma. Se você tivesse uma variável que controlasse o que você está desenhando. E aí, de acordo com o random... Professor, você tinha esses espaçamentos da bolinha? Esse o Isso aí é a quê? velocidade. Experimenta tirar os espaçamentos da bolinha. O que é espaçamentos? Essa gente tem muito baixo. Não, mas essas estrias é porque ele começa a pular. Isso aqui é só a sensação de um movimento contínuo. Mas a bolinha não está caindo de verdade, ela está fazendo isso, né? Entendeu? Assim, ela não está caindo, não existe uma coisa que faz isso. Ela está aqui, aí ela desce 1, depois ela desce 2, depois ela desce 3, depois ela desce 4, depois ela desce 20. Por isso que tem os gapzinhos, os buraquinhos. Eu vou fazer assim, professor. Vai ter 5% de chance de mudar de bola para quadrado. Ou 5% de chance de a bola aumentar de tamanho. Lembra do lance dos 5%? Ou então, 5% de chance, vai fazer cor, limpar a tela. E aí vocês podem brincar. Vão criando e tentando. E aí, semana que vem, vocês mostram o que é que vocês conseguiram fazer. Vocês colocam lá na planilha. Combinado, pessoal? O quê? Não, é só essa. De desenho livre, mas brincando com o movimento, com as bordas, com cores. Aí minha